Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso Café Vascaíno, Super Coffee diário da informação. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Daqui a pouquinho tem sorteio da Copa do Brasil. Eu vou explicar como vai funcionar. Mercado da bola. Quais são os alvos? Quem o Vasco está negociando? Quais são as possibilidades? Dívidas milionárias, pagamentos superiores a 20 milhões de reais? Por que o Vasco pode sofrer transfer ban? Como assim, Azevedo? Tudo isso e muito mais agora e, claro, a preparação para o jogo com o Olímpia. Então, vamos embora. Dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Compartilhe o nosso conteúdo se você gosta, chama novos vascaínos e se inscreve aqui no nosso canal, que é a sua casa. Daqui a pouquinho eu estou partindo para a CBF, às 11 da manhã vai rolar o sorteio da fase quartas de final, aliás, das fases quartas de final, semifinal e a final também da Copa do Brasil. Os 8 times no mesmo pote: Vasco, Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vitória. Todos podem encarar todos, não tem essa de direcionamento. O que vai acontecer é: sorteia o confronto quartas de final, chaveamento para a semifinal e os vencedores desses confrontos fazendo a final de um lado, do outro lado da mesma forma. Se não, vejamos. Vasco e Vitória, cai esse sorteio. O vencedor encara o vencedor de Grêmio e Inter. Os vencedores, de um lado da chave, um deles já é o finalista da Copa do Brasil, do outro lado, Palmeiras e Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Só para você ter uma ideia. Final única, dia 6 de dezembro, a CBF ainda não determinou o local. Pode ser em Brasília, mas não está determinado o local. A CBF vai anunciar o quanto antes. Tem até um mês para fazê-lo. Mas o Júlio Avelar, que é o diretor de competições, disse que vai anunciar o quanto antes. Será que hoje, durante o sorteio, vai fazê-lo? Live, hein? Assim que acabar o sorteio, nós vamos fazer uma live repercutindo o sorteio, o caminho do Vasco até a final da competição, 4 milhões de reais por ter chegado já nessa fase, e claro, o presidente estiver lá, nós vamos ouvi-lo, o Admar, um representante do Vasco, vamos ouvi-lo para você, que é um fanático vascaíno. Então já peço a você, ó, por volta de 11h15, já conecta com a gente, porque a gente vai fazer ao vivo logo na sequência. Fechado? Bom, outro convite. Grupo VIP, hein? Maior comunidade independente de Vasco da Gama. Temos um objetivo e eu tenho prêmio para você. Tá aqui o e-mail para você chegar e entrar no nosso grupo. A cada 10 novos membros do nosso canal, nós vamos sortear no grupo para todo mundo uma camisa do Vasco da Gama. Então não perde tempo, a cada 10 novos membros. E se nós batermos 100 novos, ou melhor, 100 membros do grupo VIP, né, totalizando com quem a gente tem, com a chegada até o aniversário do Vasco, ou seja, daqui a 10 dias, nós vamos presentear quem está lá no nosso grupo com 10 camisas do Vasco da Gama. Então não perde tempo, vem participar. Além desses benefícios, tem live exclusiva com ex-jogadores do Vasco, tem sorteio de brindes todos os meses. Então vem participar, está aqui o e-mail para você tirar as suas dúvidas. Bom, Vasco segue no mercado, de olho na zaga. Diego Carlos, do Fenerbahçe, e Gabriel Pereira, do Copenhagen, da Dinamarca, são os alvos. O Gabriel, inclusive, recebi do meu amigo Robert Dominguete. Um grande abraço, Robert. Quero você lá no Grupo VIP, meu amigo. Ele está com a gente como membro do canal há muitos anos. Ele mandou, falou: Fábio, olha, o Gabriel começou a seguir o Vasco, curtiu um comentário do MC Darlan e tal. E aí, será que não tem negócio? 26 anos, 1,88 m, tem contrato com o clube dinamarquês até 30 de junho de 2029. É um dos alvos do Vasco da Gama. Porém, o principal é o Diego Carlos, mais velho, 33 anos, mais experiente, rodado na Europa, Sevilha, Aston Villa, está no Fenerbahçe, 1,86 m. E é um jogador que o Vasco conta com uma rescisão contratual junto ao clube turco para acertar. É um jogador que chegaria com o status de titular absoluto, não precisa ser experimentado, já é um jogador rodado e que comandaria a nossa zaga junto com o jovem Robert Renan,
que está subindo de nível no comando do Pedro Emanuel. Outra função que o Vasco segue no mercado e vai trazer, tem mais um mês de janela, tá, gente? Janela fecha dia 11 de setembro. O atacante Yeboah. Yeboah atua no Venezia, tem contrato até junho de 2028, 26 anos. Esse equatoriano que jogou a Copa do Mundo é tido como um dos principais nomes para o setor. O Vasco fez uma proposta, mas sabe que ele aguarda alguma solução dentro da Europa. Caso não fique na Europa, que é um desejo inicial dele, e é nítido, né? E é justo, né? O cara tem 26 anos, o Vasco da Gama aparece como uma boa opção. Então o Vasco está no aguardo, assim como o Brian Rodrigues. O Vasco já fez uma proposta pelo atleta, negada pelo América do México, e segue no aguardo também dessa definição. Ou seja, zaga e ataque são os focos do Vasco. Sousa e Facundo Colídio já estão treinando no CT Moacir Barbosa. Quinta-feira tem jogo com o Olímpia. Há pendências nessa inscrição na Conmebol, por isso dificilmente eles jogariam na quinta. Mas domingo contra o Santos, aí sim o Vasco, sem pendências, colocaria os atletas em campo. Vasco que volta a campo às 7 da noite, na próxima quinta, em São Januário. Ingressos esgotados, a torcida vai fazer uma grande festa, empurrar o time uma fase quartas de final da competição internacional. E o técnico Pedro Emanuel avalia a volta do Andrés Gomes, né? Jogador que não enfrentou a equipe do Bahia por conta de dores no pé, vem sendo reexaminado dia a dia e a tendência é que ele volte à equipe. O Andrés é um jogador de mercado, em que o mercado sonda o Vasco para saber a situação dele. Não está à venda. O Vasco vai vender, não está à venda. Mas uma boa proposta é sempre um bom negócio. O Vasco avalia o seu elenco. O elenco não é um elenco numeroso, é um elenco enxuto. Então, qualquer saída depende de novas chegadas. Então, é assim que está avaliando a diretoria do Vasco. Mas o problema está no dinheiro. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, determinou, depois de um procedimento, que o Vasco tem até o dia 25 desse mês para fazer o depósito no valor de 10 milhões de reais para começar a quitar as dívidas que tem com ex-atletas, clubes, empresas, né, que agenciaram negociações, totalizando 112 milhões de reais. Procurei o Vasco da Gama para entender se essas disputas, esses valores, não tinham sido incluídos na RJ, mas pelo visto não. O Vasco não respondeu, né? Então o Vasco tem que depositar um valor anual para começar a abater essas dívidas. 112 milhões. O Vasco pediu 10 milhões por ano, havia uma expectativa por parte do CNRD de 20, chegou-se ao número, nem eu nem você, de 15 milhões de reais por ano e 10% da receita bruta de premiações que o Vasco obtiver junto à CBF. Por quê? O Vasco deve clubes, tem honorários por aí, o Vasco deve Santos, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro. Do Inter, por exemplo, que é a maior dívida, bate 21 milhões de reais. Aquisições feitas lá atrás e que não foram pagas. Se o Vasco não entrar na fila e pagar direitinho, corre o risco de transfer ban. E aí, meus amigos, se a gente está falando de contratações, como essas contratações vão ser registradas? Então o Vasco tem que começar a pagar. Que absurdo, Azevedo. Sim, por isso que o Vasco está nessa situação. Por dívidas absurdas, como essa do Internacional de 21 milhões, tem a ver com o David. Com o Andrés Santos, ex-jogador do Vasco, que não pagou, recebeu do Chelsea, não pagou. Lembra daquela história da 777? Enfim, claro que os credores executam o Vasco. Não tem amor não, meu irmão. Tá certo, estão certíssimos. Se você me deve, eu vou executar. E algumas das dívidas, e essas não entraram na RJ. Como outras também. Há dívidas de tributos que não entraram na RJ. E que o Vasco tem que negociar com o governo, por exemplo. Bom, é isso, minha galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência e vamos juntos construindo uma audiência sólida, verdadeira, falando, olhando no seu olho o que é o Vasco da Gama. Tamo junto? 11h15, live direto da CBF.
Conto com você também. E o Grupo VIP, já vem? Então chega mais, vem participar, porque tem presentes logo na sua chegada. Se você optar pelo pagamento semestral, já ganha a camisa do canal. Anual, camisa e copo do canal. E tem muito mais todo mês. Fechado? Grande abraço, excelente terça-feira e vamos juntos sempre ao lado do fanático vascaíno, que é a sua casa. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Tchau, tchau.